Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Patrícia Poeta venceu! Sim! Ela venceu a guerra contra os críticos e olha que essa guerra foi pesada, foi longa. Eles tentaram de tudo para derrubar a Patrícia Poeta, mas não conseguiram. E agora o que eu reparo é que Patrícia Poeta finalmente venceu esta guerra. Até alguns dias atrás, vocês devem lembrar, as manchetes diziam que o seu programa iria acabar e que a Patrícia Poeta seria demitida. Falavam até que poderia ir para a Band, junto com o Faustão. Os problemas de fato existiam e eram muitos. Quero até dizer que um dos jornalistas que levantou essa questão foi o Alessandro Lobianco, que trabalha com a Sônia Abraão, e a quem eu quero mandar um abraço muito forte aqui, porque ele realmente deu um outro peso ao programa, trazendo pautas novas, informações quentes, e agora dá gosto de assistir, exatamente por causa disso. Não que ele tenha errado, não, muito pelo contrário. O Bianco, o Lobianco, estava falando daquilo que acontecia naquele momento. E de fato o clima era muito ruim para a Patrícia Poeta. E para o próprio programa, que estava correndo o risco de ser tirado do ar. Eu mesmo comentei aqui sobre a falta de entrosamento nítida da Patrícia com o Manuel. A Globo teve que explicar que a Patrícia Poeta é a apresentadora principal e o Manuel Soares coadjuvante dela, o que não o desmerece, tá? Não é por isso, não é por não ser o apresentador central do programa que ele deixa de ser competente, muito pelo contrário. Mas ficou confuso para o público e na cabeça da Patrícia, do Manuel e da produção. E no meio desse bombardeio que aconteceu, os dois teriam até se desentendido, discutido nos bastidores, o que provocou um racha na produção. Uns ficaram com a Patrícia Poeta, outros ficaram com o Manuel Soares, dando razão. Ou seja, o encontro virou um desencontro. Um desencontro total. E seria questão de tempo para sair do ar, dando lugar a outra atração, com outra apresentadora. Aliás, o nome mais comentado foi o de Eliana. Mas também falavam de Maria Beltrão, que está nos sábados, na própria Globo. Falaram de Paola Carosella, esse é o nome, né? A culinarista simpática, que a imprensa adora a Paola Carosella, não sei porquê. Ela deve ser uma ótima apresentadora, ela é uma ótima culinarista, mas essa paixão que de repente tem alguns sites por determinadas pessoas é de se estranhar, né? E falaram até do nome da Cris Flores, que eu acho até que combinaria, porque a Cris Flores é uma jornalista acima de tudo e é simpática, é bonita, tem jogo de cintura, mas, gente, tudo isso aí foi falado no momento em que a Patrícia Poeta estava no olho do furacão. Mas eu aqui ponderei, na minha crônica, que a única pessoa que poderia salvar a Patrícia Poeta era a própria Patrícia Poeta, que deveria ouvir menos a crítica e focar mais em corrigir os seus erros. Pois bem, o que foi que aconteceu? Eu tenho assistido o encontro nas últimas semanas, claro que não todo dia, porque eu também não sou um crítico especializado em programas de televisão. Eu tenho experiência e me considero hoje um telespectador profissional, né, vamos dizer assim. Mas eu, na medida do possível, acompanho e tenho ficado bastante contente, surpreso até, com a desenvoltura da Patrícia Poeta. Ela melhorou muito, a ponto de, neste momento, estar firme e forte, com desempenho seguro e tendo o programa nas mãos. Isso é importante, pessoal, porque o público percebe quando o apresentador está inseguro, quando o apresentador não tem domínio daquilo que está fazendo, quando às vezes ele é atrapalhado pelo ponto, quando às vezes ele não tem certeza da pauta. O público percebe, mesmo não tendo assim percepção técnica do que está acontecendo, mas o público percebe no semblante do apresentador de que ele não está num momento bom. Pois a Patrícia evoluiu, o Manuel baixou as armas e até a audiência do programa, quem diria, subiu,
ficando acima dos níveis que dava com a Fátima Bernardes. E isso é o quê? Isso é a vitória da persistência, do profissionalismo e, principalmente, da humildade em reconhecer os seus erros, que quase lhe custaram caro. A Patrícia de hoje é segura, simpática o suficiente, sem ser forçado. Esse era um problema que ela tinha, mas foi corrigido. Domina os assuntos, estuda as pautas, se informa, até por ser jornalista, né? Afinal, ela apresentou o Jornal Nacional também. Aprendeu a conduzir melhor as entrevistas, a costurar as pautas e a respeitar o Manuel. Fundamental isso também. Tudo está em seu lugar outra vez. Agora, essa vitória pessoal da Patrícia Poeta só aconteceu porque ela sentiu o peso de algo chamado instabilidade. Quando a água finalmente bateu no nariz, ela se deu conta. Começou a ouvir as pessoas certas e corrigiu o que fazia errado. E eu quero aproveitar para ampliar essa pauta aqui. Falar um pouquinho sobre essa questão da instabilidade. Porque todos nós vivemos momentos em que a gente está naquela escalada e de repente toma um tombo, volta alguns degraus. Veja na sua vida. Você que está me assistindo aqui. As coisas acontecem de mão beijada? Na hora que você quer? Ou às vezes uma turbulência, uma instabilidade breve, o medo de perder uma oportunidade, um emprego, não são importantes para te despertar, reagir, ser melhor do que a concorrência. Olha, pessoal, não existe estabilidade, porque sempre haverá pessoas querendo subir a escada da fama e do sucesso mais rápido do que você. E somente haverá gente torcendo por nós e contra nós na medida do nosso desempenho. Quando não houver nenhuma pessoa querendo te derrubar, amigo, é porque você já não tem importância nenhuma na ordem do dia. A partir do momento que você é relevante, que você faz algo que desperta a atenção dos outros, pode ter certeza que haverá críticas, haverá pessoas competindo com você e querendo passar a perna. Haverá também a concorrência saudável. E tudo isso você precisa transformar em motivação. É por isso que nada é fácil no trabalho, nada é fácil na vida. E mais, não podemos subestimar o acaso. O acaso. Percalços que surgem do nada. Como aconteceu, e aí já vou falar de outro assunto, mas é importante falar, o que aconteceu com a repórter Suzana Naspolini, também da Globo, onde ela se destacou como repórter do povo. Aqui em São Paulo, no SPTV, o Márcio Canuto, o brilhante Márcio Canuto, era o repórter do povo. Ele ia nos lugares, pegava a autoridade pelo pescoço, aqui tem que fazer esse conserto aqui, tem que asfaltar essa rua, tem que arrumar essa sinalização, a iluminação pública aqui. E a autoridade, então, se sentia pressionada, marcava uma data e o Canuto estava lá de novo para conferir. É isso exatamente o que a Suzana Naspolini fazia no RJTV, no Rio de Janeiro, tá? Então, quem mais conhece a Naspolini é o público da Globo no Rio de Janeiro. Ela era muito alegre, participativa, criativa e percorria as periferias do Rio mostrando os problemas da população. O que a maioria não imaginava, no entanto, é que por trás daquele entusiasmo todo, daquele sorriso rasgado, havia uma mulher lutando pela vida contra o câncer. Suzana descansou essa semana, deixando tristes não só a sua família, como também seus fãs. Sim, repórter tem fã. Sabe, quando morre um repórter, sofrem todas as pessoas simples e humildes, às vezes injustiçadas, a quem este repórter deu voz com seu trabalho. É como se a população tivesse perdido aquele ou aquela que a defendia, que lutava pelos seus direitos, que trabalhava para que a vida nas comunidades seja melhor. Eu não vou chamar o repórter de herói.
Mas a Suzana Naspolini era quase isso, uma heroína. Apenas 49 anos de idade, ou seja, muito tempo ela teria pela frente para fazer ainda mais. Muita disposição para continuar fazendo esse trabalho junto às periferias. Porque só sob pressão é que as autoridades se mexem, não é mesmo? Sabemos disso, como funciona. Mas eu estou falando de todos esses assuntos aqui, da Patrícia Poeta, falei da Suzana, percorrendo e costurando esses temas pela instabilidade da vida. Olha, já nós vamos ter eleições, segundo turno. E seja quem for o vencedor para presidente, o presidente do Brasil será eleito com poucos votos a mais do que o seu oponente. Dizem que o Lula está na frente, mas a diferença é pequena para o Bolsonaro. As pesquisas não são confiáveis, como já falei em outra crônica. E nós não temos certeza do que vai acontecer. Vamos acompanhar essa apuração passo a passo e vai ser no voto a voto. No final, um dos dois vencerá. Mas ele não terá a maioria absoluta, escrachada, a maioria incontestável. Não vai ter 80%, 90% dos eleitores na mão. Terá pouco mais de 50%, talvez. E isso vai significar que o próximo governo, seja ele qual for, Lula ou Bolsonaro, será obrigado a rebolar para conquistar a confiança da população. A oposição será muito forte. Isso é bom para o país? É. Pode não ser bom para o governo, que terá dificuldades para aprovar seus projetos, para convencer as pessoas de que está fazendo a coisa certa. Terá contestação. Pode não ser bom para o governo, mas será bom para o país, porque isso garante a fiscalização permanente de seus atos e decisões. O que você acha? Quero saber a sua opinião. É bom ou ruim uma oposição forte na política? É bom ou ruim uma concorrência forte no trabalho? Como é que você lida com os imprevistos, com a instabilidade da vida? Aquelas coisas que acontecem sem que a gente tenha controle e aí a gente tem que resolver. Coloca, por favor, aí nos comentários, que eu gosto de saber as aventuras de vocês aí, tá bom? Sabe, pessoal, a vida, aliás, é uma aventura, uma grande aventura mesmo. Às vezes a gente sente saudade do passado, mas não porque necessariamente o passado tenha sido melhor. A tecnologia evoluiu, acho que as relações humanas também evoluíram, as leis melhoraram, mas a gente sente nostalgia porque hoje a gente sabe tudo o que aconteceu no passado. E nós estamos vivos. E parece que querendo voltar lá atrás para viver tudo de novo, sabendo o que vai acontecer e até corrigir algumas coisas que fizemos errado. Só que isso é impossível porque a vida não tem ensaio. A vida não tem roteiro e nem script. Portanto, não existe nada de certo. Apenas e tão somente o fato de que é preciso estar vivo para continuar a nossa jornada. Todas as instabilidades que nos desafiam precisam ser digeridas, processadas e superadas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos juntos fazer esse lado B crescer cada vez mais. Aproveite cada segundo da sua vida como se fosse o último. Talvez esse seja um dos segredos. Mesmo com toda a fama, com toda a brama, com toda a grana, com toda a lama, a gente vai levando, a gente vai levando, a gente vai levando essa chama. A gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com Brito Júnior. Tchau, pessoal!